Bom dia, Senhor! Hoje lendo Filipenses, capítulos 1, 2, 3 e 4. Senhor, hoje lemos toda a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo estava preso e podemos supor pela carta que já estava em seus momentos finais de ministério, pois como escreveu, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículos de 19 a 21. Vejam que Paulo foi ambíguo na palavra libertação. Primeiramente, podemos pensar que ele suplicava por ser liberado da prisão. Mas ele diz mais: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Significa que Paulo tinha convicção de que levava uma vida que agrada a Deus, sendo exemplo para outras pessoas e anunciando o evangelho da salvação. Estava pronto para o que Deus tivesse reservado a ele, seja para a vida, seja para a morte, porque de uma forma ou de outra seus sofrimentos glorificavam a Jesus Cristo. Eu tenho um amigo que há mais de 20 anos é cadeirante. Ele conta para todos como a vida que ele tinha na igreja era só para o seu pai ver. Mas na realidade ele estava muito longe do caminho do Senhor. Deus o avisou claramente que sofreria um acidente. Ele era jovem, mas ele não deu ouvidos. Continuou com a sua vida em desobediência a Deus. Ele sofreu o acidente, exatamente como lhe foi descrito, mas Deus o livrou da morte, que pelos médicos era certa. Então ele orou a Deus e disse que não queria ficar vegetando. Ele se rendeu ao Senhor. Desde então, sua vida tem sido um exemplo de motivação para milhares de pessoas. Ele decidiu transformar a sua vida em algo frutífero para o reino de Deus. E Deus tem o abençoado. Talvez como Paulo, ele precisou cair para enxergar a Cristo. Talvez como Paulo, a prisão dele, que é a cadeira, é a forma que o leva a anunciar Jesus a tantas pessoas. Mas sem murmuração. Como diz aqui na carta aos Filipenses, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Se a sua vida hoje não está da forma como gostaria, se você se sente preso por alguma situação, medite, reflita sobre isso. Converse com Jesus sobre a sua condição e pergunte: para que estou passando por isso? Não pergunte por quê, mas para quê? Qual o seu propósito, Senhor, de eu estar passando por essa situação difícil? Se você quiser ouvir a resposta, o Espírito Santo vai lhe conceder entendimento. E então você precisará fazer uma escolha: ser obediente à voz de Deus ou continuar seguindo por si mesmo. Uma coisa é certa: continuar por si mesmo só vai piorar a situação. Essa carta é maravilhosa, aborda diferentes assuntos. Inclusive, mostra como Paulo se sentia em relação a pessoas que, por rivalidade ou por interesse pessoal, anunciavam a Jesus, mas sem sinceridade e amor. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 18. Desde que o centro da pregação seja Jesus Cristo,
Não importa a motivação do pregador, porque o Espírito Santo vai fazer com que a palavra se torne verdade no coração daqueles que buscam a Deus. Quanto ao pregador, ele que se entenda com Deus. O que Paulo nos mostra é que não tem tempo ruim. Seja de uma forma ou de outra, tire proveito para o reino de Deus. E alegre-se sempre, em qualquer circunstância, seja grato a Deus. Por isso Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Paulo viveu dias de fartura, mas também de fome, de conforto, mas também de angústia. Estando em Cristo, Ele nos dá força para passar por tudo. Jesus nos dá força para passar pelos momentos bons e pelos momentos ruins também. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja obediente ao Senhor, faça aquilo que Ele já te disse para fazer, e o peso que você tem sentido vai acabar. Te garanto. Senhor, obrigada, porque o Senhor tem sempre uma palavra que nos conforta e que nos orienta. A nossa parte é só querer ouvir a sua voz. Ouvir no sentido de ser obediente, porque escutar e desprezar só nos leva para o abismo. Finalizo com a sua palavra, Senhor. Acompanhem comigo em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Amém.